Oi, eu sou a Prof. Janice e hoje a gente vai estar conversando sobre o método montessoriano. Vai estudar um pouquinho então sobre a história de Montessori, sobre a pedagogia de Maria Montessori. O material dessa aula tá na descrição do vídeo. Você pode estar pausando o vídeo então e tá baixando para acompanhar. Esse assunto é muito recorrente, tá? Nos concursos, é uma autora que cai muito, então vale a pena a gente estar focando nela. Vem comigo? Nossa aula de hoje é sobre Maria Montessori, então, a pedido, tá? Eu sempre escuto vocês e os temas que vocês precisam, eu tô trazendo para vocês. Além desse assunto ser muito recorrente nas provas, tá? Eu verifiquei em várias questões antes de trazer para vocês, então ele cai mesmo. Posteriormente, eu vou estar trazendo questões sobre vários autores e Maria Montessori vai estar também, tá bom? Então, o lema de Maria Montessori foi Educar para a Vida. No decorrer, a gente vai entender por quê. Esse aqui, então, é o meu resumo, feito à mão, vocês podem perceber, da minha apostila. Tenho apostilas com resumos e mapas mentais, tá? E essa aqui é da apostila, então, de conhecimentos pedagógicos, mapas e resumos de conhecimentos pedagógicos, tá? E tem vários autores, dentre eles tem Montessori. Eu trouxe pra gente estar dando uma olhadinha, tá? Lembrando, tem um link, tá, para compra dessa apostila na descrição do vídeo. Se alguém ficou interessado, é só dar uma olhadinha. Revolucionou o ensino na educação infantil. Um dos itens mais importantes para a gente memorizar sobre Montessori, educação infantil. A melhor maneira de aprender é ensinando. Essa é uma frase dela, tá? A tarefa do professor é preparar motivações para as atividades culturais num ambiente previamente organizado e depois se abster de interferir. Ou seja, ele prepara com intencionalidade, tá, as suas atividades num ambiente organizado e ele tenta não interferir. Acreditava, então, que o potencial para aprender estava em cada ser humano. Maria Montessori acreditava isso. E ela adotou a autoeducação. O seu método consistia, então, na transferência mínima do professor. Ou seja, ele tinha que se abster mesmo de interferir. A gente tinha uma base de aprendizagem, tinha um espaço escolar e um material didático. Espaço escolar e material didático. O professor era apenas um orientador, um condutor. Destacou a importância da liberdade, da atividade e do estímulo para o desenvolvimento físico e mental. Essa aqui é uma frase dela também. Nunca ajude uma criança em uma tarefa que ela pode fazer sozinha. A curiosidade é o impulso para aprender. Agora a gente vai estar dando uma olhada, tá, na história de Montessori. Ela acreditava, então, que a vida é desenvolvimento. E por isso ela achava, então, que a concepção de educação é uma concepção de crescimento e de desenvolvimento, mais do que um ajustamento ou de uma integração social, tá? Então, ela excluía essas palavrinhas, tá? Ela usava muito a palavra crescimento e desenvolvimento. O trabalho desenvolvido pela pedagoga Maria Montessori entre crianças especiais, tá? Em 1906, mais ou menos 1907, na Casa dei Bambini, na Roma, mediante uma experiência, tá, bem prática e fecunda, trouxe o aparecimento dessa Maria Montessori mais teórica e organizadora de um método geral da educação infantil, que tornou-se, então, o método montessoriano. Maria Montessori, ao verificar o atraso dos métodos da época, lembrou de aplicar os processos da educação de crianças anormais, tá? Como chamavam, das crianças que tinham alguma necessidade, as crianças normais. Procedimento, então, esse que atraiu muitas críticas de estudiosos na época. Ela constatou, então, que a questão primordial da educação das crianças com deficiência mental estava muito mais no atendimento pedagógico do que clínico, e ela quis, então, trazer para as crianças normais, porque era normal. O método montessoriano, então, ele consistia em desenvolver a autonomia da criança. Encontrava lá na Casa dei Bambini, então, onde ela fez essa experiência, o material indispensável para o exercício dos sentidos da criança, os objetos apropriados a seus desejos e às suas proporções físicas, a possibilidade de aplicar com o seu trabalho pessoal
e segundo sua livre escolha. A solução de problemas práticos interessantes perante o diverso material disponível que havia. Esses são alguns exemplos, tá, de materiais que trabalham os sentidos da criança, de que trabalham a exploração da criança que ela pode explorar. E esse é um método de colocar, então, tá, num ambiente bem baixinho, onde a criança pode ter esse livre acesso, e ela pode estar escolhendo qual objeto ela vai estar trabalhando, usando, brincando. O método montessoriano, ele é dirigido, então, especialmente às crianças do período pré-escolar, tá? É baseado, então, no estímulo da iniciativa e da capacidade de resposta da criança, através do uso, então, do material didático especialmente orientado para essa idade. O método, ele propõe uma enorme diversificação das tarefas e a máxima liberdade possível da criança, de tal maneira que a criança aprenda por si mesmo e seguindo o ritmo de suas próprias descobertas. O princípio dominante, então, do método era o deixar fazer, de vigiar e auxiliar se fosse necessário. Então, você ia deixar a criança fazer, você ia vigiá-la e auxiliar se precisasse. De ter fé, então, no imenso valor de uma atividade livre desenvolvida, visando uma finalidade concreta adotada pelas crianças, capaz de impulsionar, então, um desenvolvimento seguro e de desembocar, aos poucos, descobertas espontâneas e conquistas seguindo um ritmo natural. Naturalidade é uma das palavras, tá, que traduz Maria Montessori. Destaques, trouxe para vocês, então, alguns destaques, tá, da teoria de Maria Montessori e do seu método, né, do método montessoriano. A criança, para ser controlada nesse método, ela tinha que ser estimulada, então, através dos estímulos sensoriais e intelectuais. O professor, sendo um orientador, o professor, como a gente falou, ele é apenas um orientador da criança. Ele tinha que fazer, então, com que ela se corrigisse, caso alguma coisa estivesse errada. Defendeu a realização dos direitos da criança, talvez uma das características mais importantes desse método, tá? O diálogo, então, a melhor forma da criança aprender, também menciona diálogo em suas teorias. A disciplina em sala de aula deve nascer da liberdade e do prazer pelas atividades, ou seja, trabalhar com intencionalidade conforme a realidade da criança, do que ela precisa. Deve existir um material, então, específico para cada objetivo educacional, intencionalidade. Esses dias eu postei lá no Instagram, tá, sobre intencionalidade pedagógica, um post, e teve muita gente falando que nunca tinha escutado essa palavra, muitos professores, e eu acho interessante até porque a BNCC traz pra gente isso com os objetivos. Então a gente tem que entender que intencionalidade é uma palavra muito atual e a gente pode começar a usá-la. Preocupações, então, com o desenvolvimento pleno da criança e sua integração social. Ela defendeu o direito à vida, à liberdade e à autonomia, tá? Um dos principais objetivos, então, do seu método são as atividades motoras, intelectuais e sensoriais. Então, esse seria um pouquinho, tá, do nosso resumo sobre Maria Montessori. Se vocês gostaram, deixem um like, tá? Não esqueçam de se inscrever no canal, eu sempre trago dicas por aqui e aulas com PDFs que ajudam muito você estar revisando depois. Vou deixar aqui meus contatos para vocês, meu Instagram, sempre tem dica lá, tem questões nos stories, tá? E seria isso então.